Ganância é a palavra de ordem dos nossos dias. Muita gente corre atrás de bens, riquezas, de tudo aquilo que parece prometer segurança. Isso, na verdade, vem de uma instabilidade interna, de alguém que acha que quando tiver tudo nas mãos estará seguro. Jesus nos fala em Lucas 12 a respeito de um homem que fez isso e ele é chamado de louco, de insensato. Quanta gente armazena e entesoura e nem pode desfrutar da vida. A vida não existe para isso, portanto, desista da sua ganância. Seja muito bem-vindo a mais uma celebração da EBNU, nossa celebração online que acontece todos os domingos às 9h30, e nós convidamos você conosco aqui para estarmos louvando, adorando ao nosso Deus, e que você também seja um parceiro divulgador. Pegue esse link, divulgue para os seus contatos, para que eles venham também louvar e celebrar ao nosso Deus conosco. Vamos juntos! Andei, e não vi nada, girei,
nome é Anatoly Smilichovski. Eu sou da Ucrânia, morando na Ucrânia, nascido na Ucrânia. Eu trago um grande abraço das igrejas batistas ucranianas para você, mas ao mesmo tempo eu falo português porque estudei aqui no Seminário do Norte e para mim tem sido um grande privilégio estar aqui com essa igreja amada. Eu quero agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito. Nós na Ucrânia, no meio dessa dor que a gente vive agora, nós estamos aprendendo uma coisa muito especial. Cada manhã que a gente acorda, a gente fala assim: Senhor, obrigado, a gente sobreviveu essa noite. Chegou um novo dia, é um motivo para agradecer, porque eu estou vendo a minha esposa, eu estou vendo as minhas crianças, eu estou vendo até minha sogra. Então, uma grande alegria, nós agradecemos a Deus por todas as coisas boas que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas.
Oi, queridos, paz. Esse é o momento da nossa oração de intercessão, onde nós, como igreja, nos reunimos diante do Senhor, seja presencialmente, seja virtualmente também. Então vamos colocar diante de Deus o nosso coração, confessar as nossas fraquezas e fragilidades e apresentar para Ele também as nossas necessidades, porque Ele é um Pai amoroso e generoso, sempre disposto a nos abençoar. Deus querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos nos apresentar ao Senhor, nos colocar na Tua presença pelos méritos de Jesus Cristo. Obrigado pela cruz, obrigado por esse acesso que nos foi aberto. Obrigado porque, independentemente de todas as dificuldades que nós enfrentamos neste lado da vida, o nosso nome está escrito no livro da vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor nos concede a paz que vem do alto, a paz que excede todas as circunstâncias, a paz que silencia as nossas aflições, que aquieta as nossas angústias, que nos traz esperança para que a gente possa fazer o que deve com aquilo que tem. Um dia de cada vez, com o Senhor presente em todos eles. Muito obrigada, Deus querido, por esse suporte, por esse socorro, pela sua presença santa e bendita, manifesta em nós como igreja. Abençoa cada membro que me escuta agora, cada irmão que me ouve agora, e que o Senhor possa encontrar cada um deles de acordo com a necessidade de cada um. Porque o Senhor é aquele que é o único que conhece a nossa história e sabe perfeitamente como nos acessar. Corrige-nos, Senhor, também. Nós te pedimos perdão porque tantas vezes nós somos negligentes, Senhor. Caímos nessa cilada da dispersão, né? Tantas vozes competindo pela nossa atenção, nós somos puxados por todos os lados, Senhor. Há uma investida de entretenimento vazio tão forte contra nós, a fim de nos alienar daquilo que realmente importa e que vai repercutir na vida eterna. Tem misericórdia de nós, Senhor. Venha ao nosso socorro, venha ao nosso encontro. Toda vez que nós estivermos assim, nos desviando nessa alienação, Deus, que o Senhor possa, como bom pastor, com o seu cajado, ir lá nos buscar, para que novamente nós endireitemos os nossos caminhos e continuemos seguindo, sempre em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, a esperança da glória, a nossa esperança. É em nome dele que nós oramos, nosso Salvador bendito, com a intercessão do teu doce Espírito. Amém. Visual
Deus seja louvado quando nós nos voltamos no dia de hoje para refletir sobre a sua palavra, sobre a sua revelação para o seu povo, na verdade para toda a humanidade. E quando a gente vai chegando assim mais para o final do ano, o que as pessoas ficam geralmente falando e pensando? Olha, a gente teve um ano com certos momentos favoráveis, pontos positivos, mas muitos problemas, dificuldades, e a gente está pensando, né, sobre o que vai ser da realidade futura. Isso traz para a gente uma pergunta, né, que muitas vezes assim ressoa alto, e eu fico impressionado quantas pessoas se voltam para essa realidade. Porque o que a gente descobre é que muita gente pensa, mas será que o que aconteceu, o que vai acontecer, é algo mais ou menos definido assim pelo destino? É uma coisa que tinha que acontecer e ponto final? Ou, como muita gente diz, olha, na verdade vamos ver o que vai acontecer, né, no ano que vem. E tem muita gente ligada em previsões, tentando dizer, olha, o futuro diz isso. E a pergunta que muita gente diz e levanta para todo mundo é, será que o que vai acontecer está escrito nas estrelas? Que história é essa? Como é que a gente compreende isso? Então, vamos falar hoje sobre astrologia e destino. Estava escrito nas estrelas? Para isso, eu convido você para ler comigo o livro de Daniel, capítulo 5. Preste só atenção ao texto da Bíblia que diz assim: certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do reino vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido, seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você, Daniel, um dos exilados que o meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum.
Trouxeram os sábios encantadores à minha presença para ler essa inscrição e me disseram o seu significado, porém eles não o conseguiram, mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Uau! Que história impressionante é essa que esse texto nos apresenta. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós estamos aí no século 6 a.C. Vamos nos lembrar que Jerusalém e o templo do Senhor tinha sido destruído. Os dois foram destruídos pelo rei Nabucodonosor e a cidade caiu e a terceira leva de vamos dizer, refugiados aí, de cativos, prisioneiros de guerra, foram levados de Judá para a Babilônia no ano 586 a.C. e depois do reinado de Nabucodonosor. Nós vamos ver aqui o texto de Daniel focalizando nesse momento da administração de Belsazar. Isso ainda envolve o 6º século, um pouco mais tarde. E aí o que a gente observa nesse texto? Nós temos um momento de muita indefinição, de muito receio. O que vai ser do futuro? Porque qual é o problema? Qual é o problema quando a gente pensa, por exemplo, sobre esse negócio de destino, sobre o resultado das nossas escolhas, sobre como é que o futuro se descortina diante de nós? A gente fica abalado quando a situação de crise é intensa. E aqui a gente vê, o povo perdeu tudo, perdeu a terra, perdeu o templo, está nessa situação e você tem Daniel, e o texto vai mostrar Daniel e os seus amigos numa situação de, vamos dizer, gente que está numa condição de servo, de escravo especial dentro da corte babilônica. E enquanto isso acontece, o texto vai mostrar como vive Belsazar e os seus. E é interessante como a gente vê a descrição da grande Babilônia, supostamente tão organizada, tão poderosa, sendo capaz de conquistar o Judá. E é o que a gente pensa, né? A gente olha assim, né? Chega ano, sai ano e olha para aquilo que parece sinal de estabilidade, triunfo das escolhas humanas ou de um suposto destino que se manifesta na vida de alguém. A gente vê o texto de maneira muito curiosa e até irônica demonstrar duas coisas impressionantes. O caos associado à profanação. O que a gente vê lá? Você vê a corte de Belsazar, ele com os seus, com as suas mulheres, as suas concubinas, falando bem francamente, enchendo a cara. Eles estão bebendo, né? O texto focaliza isso, como eles dizem assim, que ele bebeu muito vinho. Enquanto ele fazia isso, né? Esse clima de caos, de desorganização que se manifesta, que ironicamente mostra como esses que determinam o destino do mundo não sabem nem conter a sua própria vontade diante de uma situação do poder alcoólico das bebidas, a gente vai observar uma coisa curiosa, que o texto faz questão de dizer que eles trouxeram as taças de ouro que tinham tomado do templo de Jerusalém. E não só fazem isso, mas trazem todo mundo para essa festa profana e bebiam o vinho e louvavam os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Ou seja, o que leva a gente a ter receio do futuro? Que parece que o poder organizado se confunde com as forças do caos e que estão associadas à profanação, ao deboche, à rejeição absoluta do sagrado, que até diz para a gente o seguinte, olha, parece de fato que Deus não tem o controle, o poder e o domínio sobre nada, porque olha a situação, que ponto chega, Deus perdeu tanto as rédeas da história que até as coisas preciosas no templo estão servindo para essa festa apavorante na Babilônia.
E aí a gente pergunta, e como é que é isso? Será que existe um destino escrito? Será que de alguma forma isso está presente e a gente pode decifrar e descobrir por alguma arte profética ou divinatória diferenciada? Quando parece que as coisas são assim, de repente, uma intervenção divina inesperada aparece. Surgem o que? Dedos de mão humana que começam a escrever na parede. E o rei, que parece ser dono do poder a ponto de poder se entregar à total extravagância, agora fica apavorado. O texto diz que o rosto dele fica pálido, ele começa a bater os joelhos e a tremer de medo. E nessa hora é muito interessante. Nesse mundo aparentemente tão organizado e igualmente caótico, né? Eu fico impressionado como tanta gente no universo acadêmico, no universo, vamos assim dizer, corporativo, né? E em muitos momentos, por exemplo, sente a necessidade de um extravasamento caótico que está tão presente, por exemplo, em festas de final do ano e de começo do ano também. Eu sempre me perguntei por que parece ser uma necessidade psicossocial desse tipo de comportamento. Nunca encontrei uma resposta para explicar. Mas o que chama a atenção é que nesse cenário tão confuso, as pessoas, na sua insegurança, nessa transição entre as duas realidades, vão atrás de quem parece conhecer o poder das artes divinatórias, o poder das supostas artes proféticas de definir exatamente para onde nos leva o futuro. Então o rei, interessante, ele não é um rei, não é o dono da Babilônia, ele não é dono de tudo. Aos gritos, olha a marca do descontrole, ele manda chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e vai dizer para esses sábios da Babilônia que eles precisavam resolver a situação. E interessante, você sabe que o mundo antigo sempre prestou atenção demais nos astros, né? Então toda essa relação de admiração, essa relação até de considerar alguns dos astros como de alguma maneira divinos e como determinadores do comportamento humano sempre esteve presente. Por isso, essa tentativa de ler o futuro, né? Essa coisa, né? De a coisa estava escrita nas estrelas. Muita gente fala, mas por que aconteceu isso? Olha, está escrito nas estrelas. Então será que os astros revelam? Será que esse poder dessas artes de interpretação do futuro podem de fato dizer muita coisa para a gente? E é tão interessante que ele então fica apavorado e pede para todo mundo ali dar um jeito de interpretar aquilo que aparece nessa inscrição misteriosa na festa profana de Belsazar. E todo mundo veio, e pessoal, veja que coisa, o rei ficou mais aterrorizado ainda, mais pálido, todo mundo não sabia o que fazer. E de repente, é muito interessante isso, né? As forças humanas de pretensão, de domínio da realidade, de tentar se entregar a um tipo de fatalismo ligado ao destino, ou de enaltecer o poder e a glória humana com o seu tom de profanação, e ao mesmo tempo ser refém do caos na própria vida prática, ela não encontra caminho nenhum. Até que chegue alguém que de fato tem uma conexão com aquele que é o Senhor dos astros, o Senhor da história, o dono de todos os destinos, o Deus único e verdadeiro que se revela na Escritura. E eu acho tão lindo o jeito que a Bíblia mexe com isso, porque Daniel está fora da cena. Daniel já tinha sido usado por Deus, mas ele não está no radar do poderoso, supostamente cheio de glória e orgulho, o senhor Belsazar, e a rainha, ouvindo os gritos e o caos que se estabelece ali, ela diz, olha, na época do teu pai, do Nabucodonosor, havia ali alguém que tinha, né, até o texto fala numa linguagem assim,
babilônica mesmo, né? Diz que esse homem, né, ele estava o espírito dos deuses, ele era um iluminado, né? A sabedoria dele era como a dos deuses, né? Ele possui o espírito dos santos deuses. Olha que coisa, e presta atenção, olha a ironia do texto. Esse homem era chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Você vê que coisa interessante? Toda essa tentativa humana que é compreensível diante do poder indevido dos seres humanos que lhes dá falsa segurança e estabilidade e orgulho inadequado e que é acompanhado desse caos, desse descontrole pessoal que é associado à idolatria, à profanação e todo esse cenário de quem ainda acha que a história é escrita pelo destino das ditas ciências ocultas, principalmente a leitura dos astros. Quem aparece? Um jovenzinho. Perdeu sua terra, perdeu a sua realidade inicial de vida, foi levado para a Babilônia e ali Deus mostrando ironicamente que o poder não está com os magos, o poder não se define a partir dos limites fixados pelos astros, muito menos pelos poderosos, supostamente donos de qualquer coisa nesse mundo, mas o poder está com Deus que usa quando quer, no momento que quer. E assim Daniel é chamado para fazer diferença e é tão interessante, não importa qual o caminho que o ser humano invente, qual é o caminho que ele tente construir numa pretensa afronta a Deus, numa desobediência, num caminho indevido, ele jamais vai conseguir chegar a lugar nenhum, a não ser, no final das contas, estar debaixo da mão soberana de Deus. Por isso, a grande ironia é que Daniel se tornou chefe dos astrólogos, o chefe dos magos, aquele que estava acima de todo tipo de ciência divinatória da ocasião. Diante disso, Daniel é levado à presença do rei, e aí o rei fica: você é o Daniel, eu sei que veio lá de Judá, é isso mesmo? Estou sabendo que o Espírito dos deuses está em você, que você é iluminado, então, olha, trouxeram aqui todo mundo para ver esse negócio aqui, mas ninguém foi capaz. Será que você consegue? E olha só que coisa interessante. Uma realidade que passa a ser uma ironia no mundo das espiritualidades é aquilo que vem da ideia de que as pessoas que têm essa sensibilidade espiritual diferenciada, eles têm um acesso ao mundo do mistério, do oculto, acima das demais pessoas. Mas, curiosamente, elas são movidas a dinheiro. Elas são movidas a prêmio concreto. Então, chega a ser uma coisa estranha, né, que alguém que vai dizer, olha, eu por arte divinatória tal, eu descobri isso, eu compreendi que o movimento do astro tal significa isso, tudo que não tem explicação lógica e racional eu vou te mostrar por meio do meu entendimento diferenciado, e a pessoa diz, eu faço isso mediante recompensa A, B ou C. Que coisa curiosa e estranha. E por isso esse mundo religioso confuso ligado a essa realidade aparece aqui quando o rei diz, ó, se você me disser do que se trata, você vai ganhar uma roupa especial. Opa, qual seria a moda da época aqui? Será que havia uma espécie de Babylonian Fashion? O que houve? Um manto vermelho. Você vai ganhar uma corrente de ouro no pescoço e você vai ser o terceiro de importância no reino. Interessante que Daniel diz assim, eu acho muito legal. Daniel, rei, pode levar os seus presentes para você. Eu não preciso de nada disso. Nada disso me mexe, me move. Daniel, na sua sintonia com Deus, vai executar aquilo que é o propósito de Deus nesse momento. E depois você pode ler o texto todo do capítulo 5 com cuidado, a gente não vai falar de todos os elementos aqui, mas eu chamo a atenção para a continuação do texto, a partir do verso 22. E a Bíblia diz assim, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, Belsazar,
sucessor de Nabucodonosor, tu não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com o manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto e Dario Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Se a gente tem uma referência histórica admirável que marca não só a história bíblica, mas a história mundial, a história das civilizações, certamente a Babilônia. Babilônia com uma história antiquíssima, desde da fusão daquilo que veio da época dos sumérios e dos acadianos, do primeiro império babilônico, e depois, muito tempo mais tarde, vai surgir esse império neobabilônico que marca a história de maneira extraordinária. Até hoje a gente ouve falar das grandes maravilhas do mundo antigo, e entre elas estão os jardins suspensos da Babilônia. Essa Babilônia, tão determinante na história, tão marcante na história de Judá, porque vários povos tentaram atingir Judá de alguma maneira, povos menores em volta ali, nenhum deles foi capaz, nem mesmo a poderosa Assíria. Tudo acontece por meio da Babilônia. E agora, essa herança com os cativos de Judá lá, a gente pergunta o seguinte: peraí, será que as coisas acontecem em função do poder humano, da força, daquilo que significa o poder do rei? Eu conheço muitas pessoas que realmente falam comigo e dizem: olha, Sayão, é o seguinte, esse negócio de destino é bobagem, o que manda no mundo é o dinheiro, o que manda no mundo é o poder. E essas pessoas analisam tudo o que acontece em função dessa lógica geopolítica e econômica. A pergunta é: será que é assim mesmo? Se fosse assim, os grandes consultores e adivinhos do mundo contemporâneo não errariam as suas previsões e não ficariam surpresos diante de tanta coisa que acontece no cenário dos dias de hoje. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê que os pretensos poderosos que parecem determinar o destino do mundo são reféns das suas fraquezas, maldades, vícios e outras atitudes indevidas, a gente fica com uma outra sensação, uma sensação que parece que o mundo não tem destino. Eu já vi pessoas falando: nossa, eu trabalhei numa empresa, eu estava em uma certa organização, eu conheci o líder de um determinado ambiente, de um determinado país, e olha que o comportamento dele era esse. Bem-vindos à Babilônia, bem-vindos ao mundo de Belsazar. Quantas pessoas ficam tão atingidas pelo pretenso sucesso que alcançaram que acabam entrando em comportamentos e desvarios, e isso não é incomum, e a sensação que a gente tem é que nada faz sentido e que nós estamos à deriva, numa espécie de caminho confuso e sem direção. Por outro lado, a gente também vai observar que outras pessoas, diante desse cenário, dizem: não é possível, deve haver um pré-encaminhamento. Não é possível
que as forças que organizam o cosmos, não é possível que aquilo que determina toda essa teleologia natural que você vê na criação, na natureza, presente em vários aspectos, também não esteja dirigindo a história. Então, na verdade, existe sim um destino. Existe sim uma coisa que quando tem que acontecer, acontece. E é por isso que surgem os astrólogos, aqueles que são os intérpretes dos destinos, aqueles que se apresentam como mestres da profecia, que supostamente têm um vínculo com esses leitos dos rios do futuro que correm silenciosamente e que estão supostamente à disposição dessas pessoas especiais. O que a gente descobre aqui? Nenhum poder em Belsazar, caos e confusão no comportamento dos bebedores de vinho e embriagados e profanos e idólatras, e nenhum resultado nesse cenário. Então Deus entra, e é interessante, Deus entra na simplicidade. A ironia divina é tão grande que é um indivíduo só que surge nesse cenário. É um indivíduo só contra o rei, contra todos os sábios, contra o caos estabelecido naquela corte. Um indivíduo que não tem qualquer temor ou receio, que não se vende por preço nenhum e que simplesmente diz, olha, chegou a hora daquele que é dono de toda a realidade humana, aquele que é Senhor acima de todos os reis, aquele que é simplesmente o Senhor da história e que põe um ponto final a toda arrogância, prepotência, desgoverno e pretenso fatalismo autônomo que não existe de fato. E aí Deus diz, chegou o momento em que quando você acha que você tem o poder e o domínio e vive dessa maneira caótica e no desespero recorre a essas realidades para ter de novo o poder do controle das coisas, fique sabendo que nada disso dará certo. E aí Daniel diz, chegou o momento final. Chega o momento do fim da Babilônia. É impressionante. E o texto é muito claro, Mene, Mene, Tekel, Parsim, ou algumas versões, Tekel, Ufarsim, que vão dizer, olha, Deus pesou tudo, a reprovação foi muito clara, e agora o seu reino será dividido entre medos e persas, e naquela mesma noite o texto diz que o reino caiu, e a partir aí do novo momento da história, nesse momento ainda antes do final do 6º século, é o fim da Grande Babilônia. O desfecho de séculos de poder absolutamente imbatível e soberano para o reinado dos persas, que vão ter uma expressão especial na figura do rei Ciro, como a gente conhece, né, na história. Inclusive eu acho tão interessante, especial, por quê? Porque o texto diz isso. Aqui nós temos o destaque para o vencedor, que é Dario, né, o famoso rei Dario, que entra aqui no cenário. Mas, nesse momento dos persas, aquilo que parecia improvável, foi-se Judá, foi-se o templo, os cativos estão lá, os melhores de Judá estão como prisioneiros escravos na Babilônia. Pois é, a coisa vai mudar, de tal forma que o povo, a partir daí, poderá voltar para a terra. Vai mudar porque esse povo vai receber o decreto de Ciro em 538 a.C. e eles vão poder, inclusive, dar início em breve à reconstrução do Templo de Jerusalém, porque a história não está no caos, a história não é refém do fatalismo e a história não está na mão dos poderosos, ela pertence àquele que é o Senhor de verdade. E sabe o que eu acho interessante? Porque quando a gente pensa no futuro e a gente pensa na realidade do que vai acontecer, ou como entender o que foi que aconteceu, como é que a gente lida, eu conheço gente que de fato fica olhando. Quem são os poderosos, o que eles estão fazendo, para onde o mundo vai. Uma noite mal dormida dá fim à vida deles, assim como foi Belsazar.
Outros, sem poder entender e pensar na vida, recorrem a muito vinho, recorrem a festas para fugir da vida. É aquele negócio, é o beber para esquecer. De fato, é a sociedade narcotizada, é o desespero de pensar na vida sem referência e não saber para onde a gente pode caminhar. E outras pessoas tentam adivinhar o futuro, tentando ou lutar contra o fatalismo ou se incluir dentro dele. O que é extremamente especial é que essa história não para aí. Você quer ver? Olha que coisa doida, que coisa extraordinária. Quando eu vou lá para frente, no texto de Mateus, capítulo 2, esse tema não é tão recorrente, mas aparece na Bíblia várias vezes, você vai ver esse assunto de olhar para as estrelas para entender o futuro. E essa arte antiga da Babilônia, ela também está presente em outros momentos da história. E não é que ela aparece de novo, sabe quando? No nascimento de Jesus. É tão interessante isso porque toda a queda que houve em Judá é marcada por esse elemento da conversa desse povo que não conhece a Deus com os astrólogos. Curiosamente, esses astrólogos e elementos da profecia divinatória estão debaixo daquele que se tornou, naquele ambiente, o chefe de todo o conhecimento dos astros e agora, de maneira semelhante, quem foi que libertou? Quem foi que libertou? Quem foi que marcou o fim da Babilônia? Foram os persas. Pois é, os persas estão de volta novamente. Dessa vez são os sábios que vêm de lá, que Mateus vai dizer que vieram do Oriente. E sabe como? Olhando o caminho das estrelas. Ah, Saião, será que estava escrito nas estrelas? Eu vou dizer, estava sim, mas de que jeito? De um jeito diferente. A profecia da destruição, a profecia que falava do fim, isso sim estava escrito ali, terminando o pretenso poder da Babilônia. Mas essa realidade das estrelas, dá uma olhada comigo em Mateus capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Que coisa interessante. Assim como aparece a Babilônia e Belsazar e a ameaça das forças de ruptura com Deus aparece nesse cenário, a gente vê no versículo 7 de Mateus 2 que Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Novamente, o cenário aparece aqui, eles acabam sendo enviados para Belém e, verso 9 diz, depois que de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Que coisa interessante, olha só, o futuro estava escrito nas estrelas. Meus queridos, o que a gente vai pensar do futuro? O que a gente vai ansiar? Onde é que está o seu centro de estabilidade de caminhada na vida? Você está tenso? Está preocupado? Não sabe o que pensar? A gente realmente vai por esses caminhos. Ou a gente sobe no ego, ou sobe no ego de alguém para acompanhar junto. Ou a gente se entrega ao desvario, ou a gente se apega em pretensos conhecimentos que sugerem que tudo está determinado e a gente só precisa entrar nessa caminhada. E que Deus nos diz: eu sou o Senhor da história. Não importa as aparências, não importa de fato quem tem o poder, porque quem tem qualquer tipo de poder social, econômico, religioso, político, indevidamente, terá os seus dias contados. Todo Belsazar vai ter o seu momento de absoluta
destruição dos seus sonhos que se tornarão pesadelos. Portanto, nosso coração não pode se inclinar para nenhuma dessas direções. Eu convido você a pensar seriamente no Deus que é o Senhor da história, no Deus de toda justiça, no Deus que age de maneira absolutamente fora do controle das previsões humanas. Os magos, os sábios, os entendidos não podiam entender de nada, os astrólogos não podiam ler os astros. Somente Daniel foi capaz de dar a interpretação da história. O poderoso Herodes não podia saber de nada. Aqueles que dominavam o poder em Roma estavam completamente sem saber de coisa alguma, mas a estrela guiada pelo Senhor, levou ao Rei dos Reis. Então, nesse momento que a gente se prepara para pensar no Natal, pensar no fim do ano, refletir sobre a realidade, eu pergunto, onde é que está a sua confiança? Você acha que a astrologia e outras coisas definem o destino? Você acha que as coisas estavam escritas nas estrelas? Você acha que você pode seguir algum desses descaminhos para chegar em qualquer lugar? Então eu convido você a realinhar a sua vida e se desfazer de todo tipo de esperança que não chega em lugar algum. Colocar claramente no seu entendimento como Deus é o Senhor da história. Descobrir onde estão os Daniéis que, mediante o conhecimento adequado de Deus, podem dar boa orientação para a sua vida. E convido você aí a olhar o bom caminho das estrelas, as estrelas que de um lugar para outro podem vir de lá para cá e que vão sempre parar no lugar onde está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e que a graça do Senhor, dos astros, das estrelas, de todo o poder, de toda a criação, repouse sobre a sua vida e o seu coração. Amém. Parabéns, IBNU! 17 anos de bênçãos dessa comunidade saudável para um mundo melhor, de gente que gosta de gente e segue a Jesus. Sim, a IBNU começou do zero, um pequeno grupo de pessoas com o sonho do reino de Deus. E nós crescemos de maneira abençoada e louvamos a Deus por todos esses anos focados naquilo que é o principal, com a intenção de ser uma igreja da palavra. Sim, porque entendemos que o estudo, a compreensão e o aprofundamento na palavra de Deus, nas Escrituras, essa é a base de toda verdadeira espiritualidade. Espiritualidade que não fica só numa compreensão da doutrina, mas que atinge profundamente o coração, nos leva à devoção e a uma inspiração na relação de profunda intimidade com Deus, movidos por essa graça extraordinária do Evangelho. E claro, e para onde nos leva essa inspiração? Com certeza na direção da missão. Esse Evangelho da graça, essa realidade do reino de Deus, esse ser sal e luz associado à grande comissão nos leva a fazer diferença no Brasil e no mundo através de tanta gente abençoada e de tantos projetos comprometidos com a verdade do Evangelho e com a expressão da graça e misericórdia da parte de Deus. Parabéns, IBNU, que continuemos a ser essa comunidade saudável para um mundo melhor.
A IBNU tem feito trabalhos de apoio humanitário, de evangelização e de suporte a muitos projetos, tanto aqui na cidade de São Paulo, como também em outras regiões do Brasil e do mundo. Mas a gente nunca deixa de frisar uma questão muito importante. As pessoas às vezes confundem a contribuição como se fosse um pagamento ou uma aposta. Eu vou aqui depositar parte do meu recurso nessa igreja e aí Deus vai ver que eu estou fazendo isso e Ele vai me abençoar. Para começar, nós sempre enfatizamos isso. Deus não precisa dos nossos recursos. Deus é dono de toda a prata e todo o ouro. Ele é o Senhor, cuidador do universo. E nós queremos deixar isso bem claro. Nós não barganhamos com Deus de forma alguma. Porém, Deus nos dá a oportunidade de, com Ele, celebrarmos a sua criação, a salvação que há em Cristo Jesus, através da nossa vida, através daquilo que nós fazemos, das atividades que exercemos e também dos recursos que Ele deposita em nossas mãos. E Ele pede, Ele informa isso até no seu próprio texto bíblico, através do apóstolo Paulo, quando ele diz que é necessário que aqueles que são cuidadores, os dispenseiros, aqueles que cuidam dos recursos, sejam fiéis no cuidado desse recurso. Então Deus nos dá sabedoria e capacidade para gerirmos o nosso recurso e para que esse recurso também abençoe outras vidas. O que nós fazemos aqui como igreja é oferecer a você a oportunidade de participar da bênção que Deus quer levar às outras pessoas. Por isso, nós convidamos você a colocar toda a sua vida diante do Senhor. Aquilo que você faz, as suas aptidões, a sua capacidade, os recursos que você tem, tudo isso ser colocado diante do Senhor para que Ele faça o uso conforme o seu espírito determinar. E nós pedimos também a Deus sabedoria, tanto para as nossas administrações pessoais, como também para a administração do recurso que chega até nós aqui na igreja, na IBNU. Então, convidamos você a orar conosco nesse momento, dedicando tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, a Deus, para que Ele possa te usar também para ser bênção na vida das outras pessoas. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de ser participantes nesse caminho que o Senhor tem abrido para que o teu amor, a tua graça chegue nas pessoas, que o Senhor tem indicado para homens e para mulheres que muitos deles largam tudo para irem aos lugares de necessidade, tanto aqui na cidade de São Paulo, com tantas pessoas de periferia precisando de apoio, precisando de sustento, precisando de orientação, como também em lugares muito distantes aqui do Brasil, no sertão do Piauí, lá no meio dos índios na Amazônia, Paraguai, na Europa, na África, na Ásia. Tantos lugares o Senhor nos deu a oportunidade de sermos sal e luz, como diz a tua palavra, de sermos bênção na vida das pessoas. E o Senhor agora nos dá a oportunidade também de dedicarmos parte daquilo que o Senhor nos deu para o nosso sustento, parte daquilo que o Senhor tem nos dado de resultado do nosso trabalho, para dedicarmos nessa causa de abençoar as pessoas que estão sedentas, precisando do conselho maravilhoso do teu Filho, precisando desse amor inefável que o Senhor derramou sobre nós através da cruz, precisando dessa mensagem de salvação e graça que a tua palavra nos traz. Por isso, Pai, nós te pedimos, nos orienta em como devemos gerir os nossos recursos, em como nós devemos gerir aquilo que o Senhor tem nos dado, como devemos ser sábios na administração de tudo isso e também, ó Pai, nos dá um coração cheio de gratidão, cheio de misericórdia pelas pessoas, cheio, ó Pai, de inteligência e sabedoria na aplicação e na dedicação desses recursos. Aqui na tua igreja também nos orienta onde devemos aplicar esses recursos para que o maior número de pessoas sejam abençoadas. Por isso te pedimos, Senhor, continua conosco nos orientando, nos iluminando a mente, nos orientando em quais caminhos devemos prosseguir e como devemos fazer para abençoar as pessoas que se achegam até nós. Oramos assim no nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
Ninguém como Jesus.